tô aqui no Parque Nacional da Tijuca, que é uma das maiores áreas verdes protegidas dentro de um território urbano no mundo. E esse parque, aqui no Rio de Janeiro, protege um dos poucos trechos de Mata Atlântica ainda preservados no município. A cidade não tá tão longe, mas dá pra sentir um pouco da tranquilidade desse lugar. Ouve os sons da floresta comigo. Sente essa tranquilidade e deixa o caos lá fora. Eu tô aqui debaixo de um jequitibá. Eu fico olhando pra cima e imaginando que lá no alto, entre aqueles galhos, há muito tempo, podia ter um ninho de arpia. Antes dos portugueses chegarem por aqui, a Mata Atlântica se estendia por todo o litoral brasileiro. Era uma faixa verde que ia do Rio Grande do Sul até o Ceará. Mas depois de mais de 500 anos de ocupação e exploração, ela mudou muito. O verde deu lugar a cidades, e hoje o que resta são poucos fragmentos que chegam a cerca de 12% do que havia de mata originalmente. E isso é muito pouco para sustentar todas as espécies de bichos e plantas que existiam aqui. O Parque Nacional da Tijuca é um respiro de floresta no meio de uma das maiores metrópoles brasileiras. Mas não foi sempre assim. A floresta que existe aqui hoje é fruto de uma iniciativa pioneira de reflorestamento, comandada por Dom Pedro II lá no século XIX. Nessa história de devastação, muitas espécies deixaram de existir por aqui, como a arpia, que num passado distante talvez já tenha feito seus ninhos em árvores como essa que observo aqui do chão. Uma gigante, sem dúvida, mas sem a companhia da gigante dos céus. Imagina uma águia enorme. De pé, a arpia tem 1 metro de altura. Quando abre as asas, de ponta a ponta, pode chegar a 2 metros. A plumagem da cabeça é de um cinza claro, que revela uma bela crista de penas um pouco mais escuras que se erguem no topo da cabeça. É como se ela tivesse um topete. O bico robusto tem uma forma de gancho. O pescoço tem esse tom de metal escuro, quase chumbo, que desce como uma cascata meio irregular até o peito amplo dessa ave. As partes inferiores são brancas, com penas salpicadas de um cinza pálido que terminam em poderosas e longas garras negras, capazes de capturar e destroçar presas como macacos, preguiças e até filhotes de veados. Mas não é fácil avistar toda essa exuberância quase assustadora. Para encontrar uma arpia, temos que ir para um bioma bem diferente de onde estamos, a Amazônia. E foi lá, no norte de Mato Grosso, que eu tive a chance de ver de perto uma arpia. Eu sempre tive muita curiosidade sobre a arpia, mas ainda assim, nada tinha me preparado para o que seria vê-la pessoalmente. E olha que eu só vi um filhote. E a curiosidade não é só minha. Tem gente, principalmente de fora do Brasil, que viaja para o interior de Mato Grosso só para ver essa ave de perto. Sem falar nas pessoas que moram lá, que também ficam intrigadas com o aspecto incomum dessa ave gigantesca. O problema é que tinha gente querendo ver a arpia tão de perto que estava disposta a tudo para conseguir. Você está ouvindo Bichos, Plantas e Histórias que Não Contaram para Você, um podcast do site O Eco de Jornalismo Ambiental. Nessa temporada, em 6 episódios, a gente traz alguns dos principais temas da conservação da natureza aqui no Brasil. Eu sou Rafael Ferreira. Eu sou a Duda Menegas e no episódio de hoje, a curiosidade matou a arpia. Quem me acompanhou nessa pequena expedição para ver de perto a maior ave de rapina brasileira foi Everton Miranda, pesquisador da The Peregrine Fund e especialista em arpias. Nós caminhamos por meia hora floresta dentro, até que nos deparamos com uma árvore enorme de tronco super grosso e lá em cima, a uns 27 metros de altura, estava o ninho, mas vazio. Demoramos algum tempo até achar o filhote, de cerca de 8 meses, que nos observava de outra árvore. Esse filhote ainda vai precisar de uns 4 ou 5 anos para alcançar a plumagem adulta e aprender a caçar sozinho. Ou seja, ele ainda não se vira sozinho. E o som que você ouviu há pouco, que parece um apito agudo, um
arrepiado bem alto é justamente o som de um filhote de arpia chamando a mamãe. Muito provavelmente por nossa causa, para que ela averiguasse quem eram aqueles estranhos tão perto da sua casa. O chamado do filhote é um silvo, né, agudo, longo, que ele usa para se comunicar com os adultos quando ele está pedindo a comida ou a presença dos adultos, né? Então ele tem um silvo bem compridão assim e simultaneamente quando ele emite esse silvo ele contrai as asas fechadas, né? Esse é o Everton, que acompanhou a Duda na busca pela arpia. E como você vai ver daqui a pouco, o Everton e a pesquisa que ele fez são fundamentais para a história que a gente está contando aqui. Mas voltamos a isso depois. Os filhotes, eles são cuidados pelos pais, né? Eles recebem cuidado parental, como a gente diz na biologia, durante alguns anos, né? Eles nascem com cerca de 56 dias, voam com alguma coisa entre 4 e 7 meses, e depois desse período, já voando, já caçando uma parte muito pequena do seu alimento, depois de alguns meses voando, eles ainda recebem alimento dos pais até ter cerca de 2 anos e meio, 3 anos de idade, né? Então as arpias só produzem um filhote a cada 3 anos. O Everton explica que se a gente olhar uma arpia no nível dos olhos, a gente vai ver que elas têm um dorso escuro, mas o interior das asas é branco. Então fazem essa contração das asas. Funciona como um flash. Tem esse movimento do corpo e a vocalização. Simultaneamente, o filhote tem um display visual para os adultos verem ele, que os adultos também conseguem fazer, e além do display da voz, né? Então, os alunos identificam isso como um chamado de um bicho que está precisando de alguma forma de atenção ou que está precisando de alimento, né? Eles vão emitir essa vocalização quando eles estão com fome, obviamente, e também quando eles estão sob risco e eles querem que um adulto venha dar uma olhada no ninho, né? Se tem, enfim, algum movimento estranho ali pelo entorno. E segundo Everton, os filhotes são cuidados pelos pais por bastante tempo. E tem que cuidar mesmo, porque o estranhamento com relação à arpia é tanto que muita gente não sabe nem como chamar essa ave. Como a arpia é um bicho amazônico e não ocorria mais na Mata Atlântica na ocasião das pessoas estarem aqui, a arpia não tem nome, né? Os migrantes do sul do Brasil, né, do Paraná, de Santa Catarina, eles já tinham extinto a arpia no Paraná antes de virem para cá, né? A perda de hábitat já tinha eliminado a espécie lá antes deles virem para a Amazônia. Então, ao contrário das populações caboclas, ribeirinhas, indígenas que existem na Amazônia, os imigrados sulistas do Arco do Desmatamento normalmente carecem de um nome popular para a espécie, né? Não tratam ela por nome nenhum. Normalmente, quando eu chegava para falar sobre os abates e tal, fazer as entrevistas formais, eles falavam que eles mataram um gavião muito grande. Matei um mundo do gavião enorme. O nome das arpias vem de outro tempo e continente. Na mitologia grega, são representadas assim, como aves de rapina, mas não uma ave qualquer. Estamos falando de um pássaro com rosto e torso de mulher, uma criatura enviada para punir. Por isso, os primeiros exploradores europeus nessas bandas ignoraram as designações dos povos originários e passaram a chamar esses pássaros de arpias. Não à toa, as arpias são o que se chama de predadores de topo. Isso quer dizer que, na cadeia alimentar em que elas estão inseridas, não tem nenhum animal que esteja acima delas. E assim, a ave se expõe sem medo nos galhos de árvores altas, a 20, 30 metros de altura. Não tem nenhum bicho que se alimente dela. Ela não tem nenhum predador. Ou pelo menos não tinha. Porque quando se coloca a gente nessa história, quando o bicho homem entra nessa equação, a coisa complica. Nos anos 2015 e 2016, 181 arpias foram abatidas no norte do Mato Grosso. Motivo? Em grande parte, curiosidade. Para ver de perto esse pássaro tão poderoso, os curiosos gastavam 1, 2 ou quantas balas fossem necessárias para levar a ave ao chão. O corpo abatido era antes cuidadosamente observado para depois ser exibido nas redes, para outros curiosos. Durante a nossa expedição, enquanto a gente observava o filhote de arpia na floresta, o Everton me explicou a lógica desse tipo de caçador. Normalmente é muito fácil para um caçador abater uma arpia porque elas são bichos que ficam empolerados durante muito tempo no mesmo puleiro, né?
E esses bichos param na borda também da floresta para forragear, né? Essas duas características juntas fazem com que seja muito fácil abater o animal, porque é muito atípico um predador passar muitas horas no mesmo lugar, né? Você não vai ver uma onça sentada 5, 7, 12 horas no mesmo lugar, mas eventualmente você vê uma arpia fazendo isso, eventualmente você vê até ela fazendo na borda de uma área de mata, né? Consequentemente, é muito fácil o cara ver, às vezes voltar em casa de cavalo, pegar a espingarda, ir lá olhar de novo e atirar no bicho porque queria ver com a mão, né? Como eles dizem, queria ver muito de pé esse gavião tão grande assim, que não tem nome. Então é um bicho relativamente fácil de abater quando você está, por exemplo, cuidando do gado e fazendo outras atividades em campo. Curiosidade, matou a arpia. Essa matança insólita foi descoberta ao acaso, durante uma pesquisa que se propôs a analisar a relação entre proprietários de terra e a arpia. O Everton e mais 2 pesquisadores, Colin T. Downs, também da Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul, e Carlos Pérez, da University of East Anglia, do Reino Unido, aplicaram questionários entre os moradores de áreas rurais situadas ao norte de Mato Grosso. Os proprietários entrevistados admitiram que a maioria dos abates de aves acontecia por não estarem familiarizados com a espécie, ou seja, por curiosidade. Eu queria ver de perto, eu nunca tinha visto um gavião desse tamanho. Foram algumas das respostas ouvidas pelos pesquisadores. As outras mortes eram retaliação, tanto pela predação de animais de criação, como porcos e galinhas, quanto domésticos, como cães e gatos. Fosse por curiosidade ou por vingança, em média, 90 arpias eram abatidas por ano naquela região. E eu acredito que, inclusive, foi parte do fenômeno que eliminou a espécie na Mata Atlântica, historicamente. Se é pensar que é uma espécie com um ciclo de vida tão longo, populações tão pequenas... Você deve ter percebido que o Everton e eu não estamos em um estúdio durante essa conversa. Essa entrevista foi gravada dentro de um carro, enquanto a gente atravessava as estradas de terra de Sinop, em Mato Grosso, até o local onde estava o ninho da arpia. Por isso que o áudio está um pouquinho diferente. 30, 36 meses, que é quando eles vão recomeçar outro ciclo reprodutivo. Então, é um ciclo de vida muito lento, né? O mais lento entre todas as espécies de aves. Essa região da Amazônia, conhecida como Arco do Desmatamento, se estende do leste e sul do Pará em direção ao oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre. E é por lá que avança a fronteira agrícola e, com ela, as maiores taxas de desmatamento de toda a Amazônia. O hasteamento da bandeira em Itaituba marcou o início da visita do presidente Médici às obras rodoviárias na Amazônia. O ministro Mário Andreasa mostrou como se encontram os diferentes trechos da rodovia transamazônica. Essa fronteira avançou historicamente com o apoio do próprio governo, que a partir da década de 70, plena ditadura militar, incentivou a ocupação da região norte do Brasil, sob o lema Integrar para não entregar. O primeiro deles, com mais de 250 quilômetros que liga Estreito a Marabá, no estado do Pará, foi entregue ao tráfego durante a visita presidencial. Tiveram eles a oportunidade de constatar o ritmo em que se desenvolvem as obras, não só de construção da estrada, como também da colonização das ricas terras de suas margens. Essa colonização de ricas terras a que se refere a propaganda da ditadura militar, no caso do norte de Mato Grosso, foi feita principalmente por pessoas do sul do país. Paranaenses, catarinenses e gaúchos que fincaram raízes em terras matogrossenses. Ou melhor, arrancaram, porque eles arrancaram as raízes da floresta. Vindos de uma região do Brasil onde não conheciam nenhuma águia tão imponente quanto uma arpia, porque ela já tinha sido extinta por lá, resolveram se aproximar desse gigante dos céus para vê-lo de perto. Ou, como alguns disseram na pesquisa, para ver com as mãos. A população das arpias está diminuindo rapidamente devido à perda e degradação da floresta, caça e a perseguição. Nesse ritmo, a espécie pode desaparecer das florestas do norte do Mato Grosso no futuro próximo. Aliás, Everton suspeita que foi o que aconteceu no Rio do passado. Mas a gente não está aqui só para falar de desgraça. Esse é um podcast de histórias de conservação. E a história da arpia no Brasil não precisa acabar no cano da bala. Além de pesquisador, Everton Miranda é o responsável por estimular o turismo de observação de arpia na região. A partir de 2017, já com os números preocupantes que indicavam uma taxa média de abate de 90 arpias por ano,
ele decidiu que precisava agir antes mesmo de concluir a pesquisa. Normalmente vem visitar primeiro, saber se realmente é ninho de arpia, para, como a gente mesmo diz, não gastar o cartucho à toa, quer dizer, não ir perturbar o dono da terra sem uma razão muito específica. Depois que a gente fez, a gente normalmente se apresenta os contratos, apresenta os valores e pergunta se ele está interessado em fazer o projeto. Essa parte, quem faz sou eu, sabe? Do contato com os proprietários. Eu faço o convencimento, explico como é que o turismo funciona e assim por diante. O projeto também reembolsa financeiramente os proprietários que relatam casos de predação de animais de criação, como porcos e galinhas, justamente para evitar esse sentimento de sede de vingança entre eles. Foi através dessa iniciativa, que faz parte do projeto Construindo uma Estratégia para a Conservação da Arpia na Amazônia, coordenado pelo Everton, que eu me enfiei na floresta atrás de um dos ninhos monitorados. De 2017, quando a iniciativa de turismo começou, até a eclosão da pandemia, que comprometeu as atividades turísticas, o projeto recebeu em média 100 a 120 turistas por ano. O perfil de turista do turista internacional de fauna, ele é de terceira idade. A gente não tem como escolher outro público, as pessoas são assim, ou pelo menos sua extensa maioria é assim. Quem compra com a gente, via de regra, é fotógrafo amador ou ecoturista que gosta muito de fotografia de fauna. E são pessoas que foram ao Pantanal, né? Visitam o Pantanal para ver onça pintada, visitam o Pantanal Norte, a partir do aeroporto de Cuiabá. E normalmente essas pessoas compram extensões de turismo de arpia. Então ele fica 5 dias no Pantanal, por exemplo, e 3 na Amazônia vendo arpia. Sim. E aí... público estrangeiro geral, americano, europeu, inglês principalmente. Pensa naquele velhinho passarinheiro europeu clássico. Aquele cara que vai num safari africano, que gasta uma nota pra ficar dias em Botsuana, tirando foto de elefante e tal, aquele mesmo carinha. Apesar de um número ainda tímido, ele está associado a outro dado, que mostra na prática o impacto positivo do turismo. Nos 5 anos desde que o projeto foi implementado, para valorizar a presença das arpias e mudar a percepção dos moradores sobre ela, Everton registrou apenas 3 abates. A sensibilização era muito interessante, porque do momento que a gente começa a oferecer a recompensa, a atitude já muda, né? Porque é um bicho que vale dinheiro, é de interesse e tal, então o cara já pensa 2 vezes antes de matar. E quando eu cheguei, a minha publicidade era muito intensa. Eu passava por tudo colando cartaz, a gente pagava para colocar anúncio em rádio. O meu cartaz foi feito por um designer profissional, uma parada bonita, assim, saca? Pro cara ver e gostar. E eu não repeti as entrevistas formais, né? Dessa pesquisa que você está comentando. Só que depois da implementação do projeto, eu acho que eu tive notícia de 3 bichos abatidos na minha área de estudo, enquanto a média histórica era de cerca de 90. Anual. 3 anos, 90 anos para 3 anos, depois da implementação do turismo. Os números podem ser maiores, afinal, esses dados foram colhidos informalmente. Mesmo assim, são um bom indicador de que a matança de arpias foi interrompida. Além disso, a iniciativa virou um esforço de ciência cidadã, já que na medida em que as pessoas notificam novos ninhos, os pesquisadores podem monitorar os nascimentos de filhotes e o número de indivíduos da ave que vivem naquela região. O próximo passo é fazer a pesquisa no futuro e ampliar o escopo para outras comunidades e assentamentos, para ver se o efeito do turismo e da oportunidade financeira com a arpia chegou até lá. Miranda acredita que os caminhos para conservar a arpia, não apenas no Mato Grosso, mas ao longo de todo o arco do desmatamento, são investir em ações educativas e conscientização voltadas para os sitiantes, e oferecer meios para que as pessoas conheçam a espécie. Para isso, integrar as arpias na economia local é estratégico. Caminhando pelo Parque Nacional da Tijuca, área há muito tempo esvaziada da fauna nativa, eu torço para que as arpias da Amazônia tenham uma melhor sorte que as da Mata Atlântica. Para isso, iniciativas como o turismo de observação de aves podem ser aliadas importantes para mudar a forma como as pessoas percebem a floresta em pé e o valor que dão para ela. Como Everton mesmo fala, não é o turismo sozinho que vai salvar a arpia de uma possível extinção, mas é uma ferramenta poderosa. A curiosidade dos outros matou a arpia, mas quem sabe também possa protegê-la. Você acabou de ouvir o primeiro episódio de Bichos, Plantas e Histórias que Não Contaram para Você, podcast do site O Eco de Jornalismo Ambiental. No próximo episódio, a gente vai contar a história inspiradora do sobrevivente solitário de um ecocídio, um pau-brasil de 600 anos, oculto em meio a uma floresta que, milagrosamente, manteve-se de pé.
Este podcast teve o apoio do programa Acelerando a Transformação Digital do Meta Journalism Project, em parceria com o Centro Internacional para Jornalistas, ICFJ em inglês, e a Associação de Jornalismo Digital, a AJOR. Bichos, plantas e histórias que não contaram para você tem produção da Toda Voz e do Eco. Acesse o nosso site, oeco.org.br, e clicando na página Especiais, você tem acesso a todas as informações sobre o projeto, além de conteúdos adicionais sobre cada um dos episódios. A reportagem original, A Curiosidade dos Outros Matou a Arpia, foi escrita pela Duda Menegassi, e você encontra lá no site. Esse episódio teve pesquisa, roteiro e apresentação da Duda Menegassi e minha, Rafael Ferreira. As externas foram gravadas no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. A consultoria em roteiro e revisão final é da Georgia Santos. Também é da Georgia a edição do episódio junto com o Douglas Weber. A montagem, sonorização e a finalização são do Douglas Weber. A música original é de Gustavo Finkler. A estratégia de promoção, distribuição nas redes e conteúdo digital é de Milena Giacomini e da Gabriela Gullit, que também assina a identidade visual. A idealização, coordenação e execução financeira do projeto são do Paulo André Vieira. Além de áudios do nosso acervo, esse episódio usou trechos de peças de propaganda Integração da Amazônia, de 1974, que é parte do acervo do Arquivo Nacional. Nossos agradecimentos a Thiago Reis, Ale Potashev, José Aurenstein, Felipe Seibel, Rodrigo Alves, Mônica Aquino, Everton Miranda, Felipe Mansur, Bruna Bojaio, Alisson Grosam e Tayane Guimarães, do Centro Internacional para Jornalistas, Maia Fortes, todos os colegas da JOR e, é claro, a toda a equipe do Eco. Se você gostou desse episódio e está curtindo o nosso trabalho, acesse oeco.org.br e saiba como virar um apoiador do jornalismo ambiental independente.